essa primeira pergunta, né? Quem é o ser humano? Quem sou eu? Será que é tão simples assim de resolver? Uma coisa bem simples que a gente poderia fazer como exercício é quando, por exemplo, nós gravamos a nossa voz. E é comum que depois de algum tempo, quando a gente vai lá ouvir aquela voz nossa gravada, não é exatamente a voz que nós ouvíamos enquanto falávamos. Esse é um pequeno exemplo para mostrar como é, às vezes, um pouco difícil conhecer a nós mesmos, inclusive nessa parte tão simples que é a característica da nossa voz, a característica das nossas expressões, né? Também da mesma forma, se você fizer uma filmagem, nem sempre a gente vai ter total consciência de todos aqueles movimentos, todas aquelas expressões que foram feitas por essa pessoa, né? Então, isso é o primeiro passo para o ser humano conhecer a si mesmo. E o nosso desafio hoje é entender um pouco essa diferença do que é o verdadeiro ser humano, esse ser humano autêntico, a sua identidade, a sua característica mais profunda e verdadeira, que é inerente a cada um, individualizada, e às vezes todas as aparências, sejam físicas, emocionais, opiniões, pensamentos que nós podemos ter e que constroem esse conjunto de elementos que vai formar aquilo que, por exemplo, os gregos chamavam a persona, né? Daí que vem esse nome, a personalidade, né? Que é a ideia de uma máscara, aquele envoltório, essas aparências que nós mostramos quando estamos no mundo, quando relacionamos, quando trabalhamos, falamos e mesmo quando pensamos. Então, uma coisa é esse conjunto de fatores mais aparentes que muitas vezes não vai estar refletindo ou estar conectado com essa essência, essa identidade mais profunda do ser humano. Então vejam bem, se eu tenho dentro de mim dois elementos que nem sempre estão coerentes, harmonizados entre si, o que vai acontecer? Eu vou ter um conflito interior, porque uma parte de mim se expressa de uma maneira, essa parte mais aparente, e a outra parte às vezes sonha algo diferente e eu me sinto um pouco dividido, porque a forma como nós às vezes percebemos esse conflito é uma angústia, uma divisão, uma dificuldade de ter às vezes uma conduta que seja coerente em várias situações. Então a gente vai querendo se equilibrar na vida e tendo essa dificuldade. Então nossa chave hoje é entender um pouquinho como esses dois mundos se harmonizam, quais são as suas características e como que nós vamos fazer para encontrar esse sentido mais profundo que existe dentro de cada um de nós, né? Então, será que cada um de nós tem consciência dessa parte mais profunda, dessa identidade, ou ela aparece só de vez em quando? Qual que nós lidamos mais frequentemente com as nossas aparências, né? Então, esse ser humano fica aí entre se voltar para o seu interior, conhecer a si mesmo profundamente ou atender uma série de pressões, condicionamentos, construções dessa personalidade, dessa máscara que às vezes refletem muito mais uma opinião, um momento, uma realidade social do que a sua própria característica e a sua própria natureza. Então, nós temos sempre essa dualidade, o númeno e o fenômeno.
o ser e aquilo que se expressa. O mundo que é mais duradouro, aquilo que você reencontra frequentemente dentro das suas características como ser humano, e aquilo que é variável. Então eu tenho uma parte de mim que é mais estável, essa parte de mim que me acompanha em várias situações diferentes, e uma outra parte que muda bastante, inclusive ao longo do dia. Vocês já viram como é que ao longo do dia os nossos estados emocionais variam? Tem gente que acorda de mau humor e aí só vai melhorar depois do almoço. Tem gente que já acorda feliz e depois fica desanimado. Enfim, as ideias também. O que está na moda? O que as pessoas pensam? Será que as nossas formas de pensar também não vão modificando? Então, o que parece? Que tem umas partes de nós que mudam frequentemente. E isso gera uma dificuldade muito grande. Porque vocês já viram que a gente tem uma necessidade de ter um ponto de equilíbrio? Isso até para a gente andar, né? A gente sempre desequilibra, mas a gente tem que ter um eixo, um ponto de equilíbrio que garante, então, que nós possamos, pouco a pouco, ir caminhando, modificando, transformando, mas sem perder esse fio condutor. Então, esse seria o desafio do ser humano. Encontrar essa parte interna que pode servir de ponto de apoio. E aí, no mundo, se vocês prestarem atenção, no mundo que sofre variações constantes, agregado à tentativa constante dessas reações nossas se transformarem, o que vai acontecendo? Nós ficamos vivendo num mundo instável. E aí isso começa a gerar aquele conflito que eu falava e também um certo medo. E muitas vezes nós vamos construindo a nossa vida com base a reações a essa instabilidade. Então tudo isso começou dessa relação que o ser humano começa a estabelecer com as coisas. Porque na maior parte das vezes, o que nós consideramos real é aquilo que nós vemos, palpamos, percebemos. Então nós damos mais valor às coisas que são palpáveis, concretas, possíveis de serem provadas, do que aquelas coisas que estão mais invisíveis e são essenciais. E essa é a chave que a filosofia vai trabalhando, que tudo aquilo que manifesta tem por trás uma causa, tem por trás uma essência, que é o que nós vamos chamar o número. E aquilo que manifesta fora, aquilo que é tão variável, tão passageiro, é o que nós vamos chamar de fenômeno. Então o ser humano obedece a essa lei da vida. A essência, as leis e aquilo que manifesta. Então, o que nós temos? A identidade, por um lado, né, que é o nosso tema, e por outro lado, aquilo que se expressa, as aparências. E aí, como nós formamos essas aparências físicas, emocionais e mesmo formas de pensar, ou seja, aparências mentais. Essas aparências, elas são formadas de fora para dentro na maior parte das vezes. Como é que nós vamos construindo as nossas opiniões, os nossos modos de pensar? Em geral, nós vamos estudando várias coisas, aprendendo com as pessoas, né? E vivendo experiências, guardando memórias. Então, nós vamos construindo uma forma, pouco a pouco, uma forma de pensar. Ela muda, mas às vezes ela muda de acordo com estímulos externos. Ao mesmo tempo, isso também
vai acontecendo com o plano das emoções. Vocês já viram que a gente tem umas características emocionais que nascem conosco, mas também à medida que a gente tem uma família, né, uma convivência, um conjunto de experiências, o que vai acontecendo com essas características? Elas vão sendo condicionadas, construídas, formadas. É como se fossem pegadas desse mundo externo que vão impressionando pouco a pouco essas características dessa nossa personalidade. Então, nós temos essa variação que é formada muito mais de fora para dentro. Ah, mas por que eu posso dizer que é formado de fora para dentro? Porque quem de nós tem uma consciência clara dessa nossa essência imutável, indivisível, essa unidade dentro de nós, essa espécie de espectador silencioso? Quem de nós já desde criança, desde jovem, já consegue fazer essa diferença, já conhece profundamente a si mesmo? É mais difícil. O mais comum é que esse ser interior seja para nós meio misterioso até, difícil de conhecer. Será que quem sou eu mesmo? Será que é isso que eu estou pensando? Será que é o que eu estou sentindo? Essas são as perguntas que a gente vai fazendo. Então, a maior parte das vezes, a formação nossa está vindo do meio externo. Então, outra coisa importante, como que a gente pode mudar esse enfoque, né? Aqui eu coloquei duas correntes, né, de visão que a gente poderia dividir. O idealismo, que consegue conceber essas ideias e consegue, pouco a pouco, construir a formação humana a partir dessas ideias essenciais. E, por outro lado, a corrente que predomina no nosso momento atual, uma corrente empirista, né? Que a gente vai recebendo as impressões e a gente tem pouca coisa dentro. Aquilo que a gente tem dentro veio, na verdade, de fora e gerou impressões. E eu vou memorizando, somando essa quantidade de impressões, de experiências, e aí eu formo aquilo que eu sou. Então, a gente teria aí um lado da filosofia, que a filosofia justamente vai falar que o ser humano tem algo mais do que um conjunto de memórias e experiências acumuladas de fora para dentro. Então, a diferença do idealismo é que por trás das aparências eu reconheço que há essências, causas mais profundas. E já essa outra forma de pensar é que o ser humano é o produto do meio. Então, é como se fosse um determinismo. De acordo com a realidade externa que ele vive, de acordo com as suas experiências, as características do momento histórico e social, ele vai se construir. Então, ele não teria muita chance de ter o que a gente tanto ama, que é essa liberdade de pensamento, esse chamado livre-arbítrio, que permitiria que ele fosse autêntico e que ele não seguisse, por exemplo, a maioria, que ele pudesse ter suas características próprias de pensar, de sentir, de ver o mundo. Então, aí nós vamos começando a diferenciar essas duas realidades e da forma... Por que isso é importante? Porque para um filósofo, se ele percebe, ele consegue ver que dentro de si tem algo mais, ele começa a buscar compreender melhor a sua natureza, a sua identidade. E se a gente se vê totalmente determinado, condicionado pelo que vem de fora, vai ficar mais difícil trilhar esse caminho filosófico, esse caminho interior. Então, a gente teria aqui essa imagem, né? O mundo das aparências é um mundo muito passageiro.
e nós tentamos nos apegar em alguma coisa, porque é aquilo que eu falava antes, nós necessitamos de um ponto de estabilidade, nós necessitamos de um centro. E aí, quando eu não acho esse centro, as coisas fogem de mim. As coisas são tão passageiras que eu não consigo me apoiar nelas. E o tempo todo eu estou querendo apoiar em coisas que não são possíveis de me sustentar. Então vocês imaginam como que vai ficando complicado, porque isso vai gerando em nós uma falta de realização, uma falta de felicidade, porque você buscou, acabou de pegar, fugiu. Agora já mudou. Então eu vou ter que encontrar, né? Aí eu trouxe uma imagem só como referência, um ponto bem elevado, no caso bem profundo, dentro do ser humano, que sirva então de referência. Por isso que eu falava das características dessa identidade, que ela é estável, duradoura, ela traz consigo essas características do atemporal, de algo mais profundo e eterno. Porque aí eu posso me apoiar, porque aí eu não vou ter o tempo todo instabilidades e medos. São muitos medos, porque a vida, ela se transforma o tempo todo nas suas formas de expressão. O tempo todo nós vemos as mudanças no mundo externo e material. Isso é a lei da vida. Então o ser humano vê tudo transformando, inclusive a própria sociedade, a história, e à medida que passa a idade, transforma o seu próprio corpo e tudo vai mudando. E aí, e onde eu estou? E como é que eu me apoio? Como é que eu evoluo? Como é que eu meço esse grau de evolução? Não consigo encontrar felicidade, porque quando eu encontrei um ponto de apoio, ele já mudou. Então, compreender essas leis da vida e começar pouco a pouco a aceitar com naturalidade, com serenidade, o processo da vida. Mas por trás desse processo aparente da vida, tem algo que perdura, que é a própria vida. Isso é um ensinamento que a gente tem todo dia, todo ano. A vida parece que morre, mas ela nasce de uma outra forma. Sempre tem vida, só que ela muda a maneira de se apresentar e de se expressar no mundo. Então o ser humano, à medida que ele compreende essa ideia da vida, ele vai encontrando esse ponto de identidade. Que não é difícil de fazer um exercício, de a gente pensar, quando a gente era lá criança, tem algo dentro de nós que permite com que a gente se reconheça como nós mesmos. Na infância, na adolescência, idade adulta e por aí vai. Ou seja, algo dentro de nós é único, é autêntico, é genuíno e não mudou com as mudanças de pensar, de sentir e a própria transformação do corpo. Então tem um ponto aí que vai ter que ser o nosso centro. Mas o que caracteriza essa identidade do ser humano? É isso que não passa nunca. Isso que você poderia pegar todo ser humano que encontraria dentro dele algo semelhante ao outro ser humano. Por isso que a gente fala assim, ser humano. A essência do ser humano sempre vai ter características como valores atemporais. Valores humanos que não são fruto da moda do momento histórico. Todo mundo quer viver algo de justiça, todo mundo sonha com uma fraternidade, todo mundo sonha com algo duradouro. Então, dentro do ser humano, tem essas características. De onde elas vêm? Do que é passageiro ou do que é duradouro? Valores que são duradouros têm que nascer da parte nossa, que também é duradoura, e não daquela parte mutável. Então percebe que
eu vou começando a diferenciar o que é próprio do eu profundo e o que é próprio da sua personalidade, da sua máscara. Mas aí vem uma questão, né? Tá bom, tudo está parecendo muito simples. Valores humanos, bondade, justiça, sentido de eternidade. Acontece que a vida é muito complicada. Você está transformando tudo isso aí que a gente ficou vários dias, vários meses pensando, falando. Agora veio uma palestra e eu quero em alguns minutos simplificar tudo. Tá bom. Por que a gente tem uma mente, uma psique complexa? Porque nós vamos buscando externamente diferentes desejos. Nós vamos gerando necessidades ou falsas necessidades. Que depende. Às vezes elas são reais, são necessárias mesmo, ou nós que construímos essa necessidade. Então eu desejo algo aqui, algo ali, e aí eu vou desejando muita coisa. E além do mais, eu desejo que essas coisas estejam permanentes. Coisas que não são permanentes, eu quero que sejam permanentes. Então vê que confusão que nós arrumamos. Eu quero que algo dure sempre, algo que não dura sempre. Eu quero, por exemplo, vai dar um exemplo bem simples, eu quero que a juventude do corpo dure sempre. Não vai durar. Então, entende que eu projeto desejos para o mundo e corro atrás disso. E começo a construir essas relações com esses elementos de apego, de desejo, de necessidade, de falso apoio, porque aquilo ali não pode me apoiar. Então, eu vou construindo um verdadeiro labirinto. E além do mais, cada experiência que eu vou vivendo, ela se relaciona com outra experiência e gera reações daquilo que eu já trazia na minha memória. Então, eu vou criando uma rede, um labirinto interno de um monte de reações do passado misturado com as experiências de agora. Então, eu tenho os fatos objetivos do momento presente, mais todas as reações já armazenadas e que nem sempre são boas, que nem sempre são válidas, mas está tudo armazenado. Então, eu vou só somando tudo isso aí e vai ficando complicado. Percebe? Então, eu tenho um conjunto de elementos que vai estruturando, para mim, muitas dificuldades. Eu não consigo compor todos esses pedaços da minha vida para chegar a uma conclusão. Afinal de contas, no meio dessa confusão, quem sou eu? A ideia do labirinto eu gosto porque a gente se sente perdido. Como achar esse fio condutor que vai me levar ao verdadeiro caminho, ou seja, o caminho que traz a chave, o centro, para resolver esse enigma, que é a nossa própria vida, o próprio ser humano. Certo? Então, a gente diz o seguinte, né? A natureza do homem é complexa. Por quê? Porque tem múltiplos elementos. O ser humano, ele tem uma capacidade de relação, de experiência enorme. Só que ele também pode encontrar um ponto que transcende tudo isso. Essa sua identidade é capaz de ir além de toda essa complexidade e unir, integrar todas essas experiências e fazer uma síntese. Então, é possível encontrar essa unidade, essa síntese no meio de tanta multiplicidade, de tanta complexidade. Então, vocês percebem a diferença que
eu posso viver muitíssimas coisas, não é que eu vou me alienar, isolar do mundo, vou continuar vivendo todas as experiências, só que eu vou aprendendo com as experiências e fazendo relações harmônicas e não relações de conflito entre as várias experiências e situações. Isso muda tudo. Por isso que nós dizemos que a sabedoria é fazer essa síntese. Porque quando eu sou capaz de encontrar um ponto de aprendizado entre cada um dos elementos e relacionar com tudo isso de uma forma equilibrada, integrada e harmônica, eu estou reencontrando comigo mesmo. Cada parte vai começar a fazer sentido. Por isso que também a gente diz, é um sentido da vida que tem que ser sempre elevado, transcendente, sempre no ponto de maior elevação e de maior durabilidade. Esse é o caminho do ser humano. Por isso que as aparências vão custar muito caro. Porque quando eu coloco toda a minha energia de vida só para aquilo que é externo e perco a relação com esse ponto de síntese, com esses valores mais profundos, eu estou simplesmente anulando. É como se isso não existisse dentro de mim. Essa alma, isso que me move, né? A alma não no sentido religioso, né? Mas aquela ânima, aquilo que move o ser humano, o sopro que nos move. É como a gente imaginar que a nossa persona, a aparência, é como a madeira do violino e a alma é a canção que ele pode produzir quando alguém toca. Então, essa canção é o ser humano, é a obra, é a vida do ser humano. Então, que adianta um violino jogado lá no canto sem ninguém tocar? Ele tem vida quando ele produz música. Então, é essa música que vai dar para ele a alma, a vida. Então, esse ser humano que esquece ou que perde um pouco, né, dessa memória da parte mais profunda, ele vai sacrificando a sua própria vida interna, a sua própria alma. E aí que a gente lembra, né? Aí quando é que nasce essa ideia do filósofo, né? Que ele fala assim, vou nessa palestra, filosofia, que interessante, filosofia aplicada. É quando a gente está ouvindo aquela vozinha lá do espectador, que não é tão espectador só, né, passivo, que ele fala de uma forma suave e manda, né, falando, não, mas não deve ser só isso a vida. Deve ter, o ser humano tem algo mais, tem um sentido para tudo que eu estou vivendo. Não é possível que seja só esse encadeamento automático, condicionado da vida. Isso não tem sentido. E aí ele começa a ouvir um pouco esse impulso, esse sopro de algo que pode fazer a síntese e transcender as partes e integrar as partes. Aí essa é a voz do filósofo dentro de nós, aquele que começa a buscar algo além do cotidiano e do aparente. E esse é um símbolo, né, de outra maneira, né, que é uma representação de uma mandala, né, como o ser humano é complexo. Como tem tantos detalhes na vida de um ser humano, mas ao mesmo tempo tudo isso pode ser reunido, tudo isso pode voltar ao ponto de unidade, tudo isso pode ter uma síntese. Então, a busca da sabedoria que o filósofo quer é essa que vai permitindo ele fazer síntese e ter um conjunto todo integrado de vida, onde nenhuma parte seja deixada de lado. Pelo contrário, todas as partes
são aprendizados e elementos que o aproximam cada vez mais daquilo que ele é e, consequentemente, do seu grau de sabedoria. Mas a pergunta é, né? Como chegar a essa identidade? Como chegar a esse ser? Já que tudo no nosso mundo, né, é sedutor. Né? Todas as coisas são teorias, são tantas coisas, tantas informações, e tanta memória acumulada. E por onde que eu começo? Como é que eu saio desse labirinto? Inclusive, tem vários mitos que mostram essa trajetória da vida humana como um labirinto. O mito do Teseu, por exemplo, grego, é esse mito de um ser humano num labirinto que não consegue decifrar esse caminho, e aí, se ele não decifrar, ele vai ser devorado pelo Minotauro. Ou seja, você vai sendo consumido por todas essas forças do mundo exterior e vai perdendo essa capacidade de viver aquilo que é próprio do seu caminho, do seu sentido de vida. E aí surge a Ariadne, né, que vai lhe dar um filho para o Teseu, para que ele encontre esse caminho. E esse fio condutor é a filosofia, porque como eu vou fazer para trilhar um caminho que eu não conheço? Eu tenho ideia, né? A gente falou dos valores, né, que são próprios do ser humano, essa parte nossa essência, durável, profundo. Tá bom, mas e aí? Por onde que eu começo? Me ensina aí o caminho. Aí vocês concordam que eu não posso buscar um aprendizado naquelas coisas passageiras? Será que eu posso querer aprender com aquilo que toda hora muda? Com um monte de opinião que hoje é uma, daqui a 2 anos muda tudo? Esse caminho para levar em direção a algo que é duradouro, profundo, tem que ser um caminho que já foi bastante testado e já passou pela prova do tempo. Daí que nós falamos que eu tenho que buscar nesses sábios, nesses filósofos que viveram essas experiências, perguntaram sobre isso, quiseram aprender sobre si mesmos e deixaram essa espécie de mapa, de bússola, para nos nortear passo a passo, como uma escada, como uma trilha, onde nós vamos encontrando pouco a pouco por onde nós temos que ir para encontrar aquilo que é autêntico. Por onde eu tenho que ir? Como diferenciar na prática, no dia a dia, que é de fato bondade do que é, às vezes, um excesso de complacência da nossa parte. Nem sempre vai ser fácil. Como diferenciar justiça de interesses, de conveniências pessoais, sociais? Como? Não é tão simples. Porque nós estamos justamente no meio dessas ideias confusas e que muitas vezes nós estamos levantando a bandeira da justiça, né? Você quer até a bandeira, que é a bandeira do filósofo, olha que bom. A bandeira do bem, a bandeira da verdade, da justiça e da beleza. Só que como eu vou diferenciar isso na prática? Porque às vezes eu faço confusão. Porque na hora de ver a experiência prática, eu posso confundir o justo com o injusto. Eu posso estar vendo a justiça de uma forma muito particular, muito limitada. E será que não tem uma justiça mais elevada, mais ampla e universal,
que possa servir para todos os seres humanos e não que sirva para um, mas prejudique o outro, que às vezes a gente fala, não, mas isso é bom. Às vezes é bom para uma pessoa, mas está prejudicando a outra. E como que pode ser isso? Então, será que é bom mesmo? Então, esse ponto de síntese, de referência universal, por isso que é um valor universal, ele tem que ser possível de aplicar para todos os seres humanos, em todas as situações. Então, eu, como filósofo, também preciso aprender a discernir isso. Será que isso é belo? Ou será que eu simplesmente sofri um condicionamento? Eu só aprendi a ver determinado tipo de arte e acho que isso é belo, ou determinadas formas desse mundo e considero que isso é belo. Será que eu tenho um critério universal? Entende? Então eu tenho que ir trilhando pouco a pouco esse caminho desses grandes mestres da humanidade, instrutores, sábios, né? Aqueles que já tiveram uma visão tão ampla que eles não passaram de moda. Né? Aquele filósofo que tem 1000 anos, 2000 anos e não caiu de moda. Então, ele tem mais estabilidade, as suas ideias têm um grau de confiabilidade maior dentro desse nosso propósito. E aí vai me permitir diferenciar uma ideia que esteja mais também elevada, estável. Aí por isso que eu falo, não adianta se eu quero essa bandeira e um ser humano, lá no nosso íntimo nós queremos isso, todos querem. Só que eu preciso aprender a ter inteligência, capacidade de discernir no dia a dia essas ideias, para que eu possa fazer essa ponte entre aquilo que eu vivo, as minhas expressões e aparências no mundo, que elas sejam de fato um reflexo dessa identidade, um reflexo daquele indivíduo interior. Né? Então, esse é o caminho da filosofia atemporal, uma filosofia para a vida, que te conecta com esses valores humanos universais, que não passam de moda, mas ao mesmo tempo te permite integrar toda a complexidade das experiências e das características dos seres humanos. Então, essa é a proposta do curso de filosofia. Nos dá esse caminho, esses ensinamentos que foram dados em várias épocas, por vários filósofos, poder comparar uma ideia com a outra, uma época com a outra, para que a gente possa extrair esses ensinamentos fundamentais que norteiem o nosso caminho em direção a nós mesmos. Porque esse caminho, ele não vai ser um caminho de conquista externa. Esse é um caminho de conquistar a nós mesmos. Esse é interessante, porque ainda não conquistamos nós mesmos, ainda não nos encontramos. E esse sentimento nosso de busca e de angústia e um pouco de conflito é, de certa forma, esse impulso que nos leva a sentir falta de algo. Essa falta de quem? De nós mesmos. Essa saudade muito profunda que o ser humano tem de ser completo, pleno. Ele sempre quer ser pleno, realizado, feliz. E a felicidade, como sempre, como a gente só vai olhando para fora, a gente vai projetando felicidade, liberdade, essa plenitude de vida, ter tudo para fora. E aí a gente confunde as coisas.
e vai esquecendo esse caminho interior. Então a filosofia vai dar sentido a todos os caminhos exteriores, vai fazer essa grande síntese que vai permitir o ser humano falar assim: sou realizado. Aquilo que é real dentro de mim se expressa plenamente, completamente. Ele é, então, a característica fundamental que a gente busca: livre. Ele escolhe os seus caminhos, suas decisões e, ao mesmo tempo, ele é autêntico. É esse indivíduo completo e autêntico. Então, ao longo de todo o nosso curso de filosofia, nós vamos falar desses caminhos do ser humano e, além disso, dos caminhos do ser humano em relação com outros seres humanos, que são os temas de sociopolítica. E também esse caminho que a humanidade vem trilhando ao longo da história. Porque é importante não só nos reencontrar, chegar ao nosso coração mais profundo, mas é importante também saber encontrar outros seres humanos e harmonizar com outros seres humanos. E é importante também aprender com a história da humanidade. Então, esse conjunto de elementos que nos colocam de uma forma consciente no mundo onde vivemos e compreendendo cada vez com mais profundidade a vida.